Confúcio, meus amores, trabalhou desde cedo para ajudar a família e vivia no meio dos camponeses, entre os chineses. Como em outros lugares do mundo, e até hoje, quem vivia do cultivo da terra era desvalorizado pelos governantes. Os camponeses trabalhavam e pagavam altos impostos aos senhores, que enriqueciam cada vez mais. Confúcio viveu na infância essa situação injusta. O menino era muito inteligente e frequentou a escola desde os 7 anos de idade. Quando Confúcio recebeu a ajuda da família Qi, importante em sua cidade, e conseguiu um emprego como guarda de depósito, depois foi pastor de ovelhas e mais tarde dedicou-se ao ofício de professor. Assim como Pitágoras, teve muitos alunos. Conta-se que foram mais de 3.000. Ele sempre procurava ajudar as pessoas com problemas e preocupava-se com as condições de vida delas. Acreditava que todos deveriam encontrar bem-estar, viver com justiça e receber educação. Mesmo depois que se tornou famoso, continuou a conviver com as pessoas do povo. Olha, outra qualidade que nós aprendemos aqui, descobrimos, conhecemos sobre Confúcio. Ele era uma pessoa extremamente humilde. Ele, ao longo de sua vida, ele vai adquirindo muito reconhecimento. Mas ele nunca esqueceu as origens dele. Ele nunca esqueceu de onde ele veio. Ele aproveitou as oportunidades. Quando as oportunidades vêm, amores, nós não podemos abrir mão delas. Cada oportunidade que passou, que aconteceu na vida de Confúcio, ele soube aproveitar. E Confúcio entendeu desde cedo que a vida dele seria mudada por meio da educação, por meio do conhecimento. Então ele aproveitou aquela habilidade que ele tinha para aprender as coisas e se fez e conquistou a vida em torno desse conhecimento. O conhecimento que ele adquiriu por meio da inteligência e o conhecimento que ele adquiriu por meio das vivências. Professor, então você está querendo me dizer que Confúcio se tornou um dos grandes filósofos da humanidade porque ele sofreu muito, porque ele foi muito pobre, porque ele perdeu o pai com 3 anos, porque ele começou a trabalhar para ajudar a mãe ainda muito novinho, porque ele passou por muitas situações? Não, meus amores. Confúcio é conhecido hoje porque Confúcio, ele conseguiu o que muitos de nós não conseguimos. Mas que se nós tentarmos, se nós nos espelharmos na maneira como ele via as coisas, nós vamos conseguir. Confúcio, ele sabia que estava em uma condição extremamente difícil. Ele era uma criança no meio da pobreza que precisava trabalhar para ajudar a mãe, que passava toda sorte de situações difíceis por conta da condição dele. Mas Confúcio também entendeu que aquela situação poderia passar e que ele era que ia fazer com que ela se transformasse. Confúcio olhou para toda aquela situação e disse: se isto aconteceu comigo, eu posso transformar essa situação para que ela melhore. Então, ele não negou a condição dele, mas ele conseguiu olhar para essa condição na que ele vivia, encontrando nela um grande potencial transformador. Ele conseguiu olhar para tudo aquilo e ver algo bom e que poderia melhorar se ele agisse. Porque se ele tivesse ficado só sentadinho, só brincando, não, ele percebeu que dava para fazer algo e fez. Trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, olha só, se todo mundo ficasse só em casa, morrendo de medo de sair, quem era que ia trabalhar nos hospitais? Quem era que ia ajudar as pessoas? Quem ia recolher o lixo? Quem ia manter a cidade sendo segura? E quem era que ia descobrir tudo que está sendo descoberto sobre esse vírus se os cientistas não estivessem lá lutando? Então, meus amores, nós precisamos agir. Se você ficar em casa só chateado porque está em casa o tempo inteiro, você vai ficar triste e infeliz. Agora, se você picota papel, e aí você joga para o ar e deixa aquele papel cair, brinca e se diverte com isso, você está dizendo para essa situação que você é muito maior do que ela.
e que você pode brincar, pega o irmão, pega a mãe, bota um para segurar uma corda, um do lado do outro, o pai pula a corda, vai assistir filme, deita a cabeça no colo do papai e da mamãe para assistir um filme, pipoca com guaraná, eita, que legal. Então, dá para fazer tudo e estudar, e estudar, e estudar. Nesse exato momento, esse é o nosso formato da escola. Então, se é o formato da escola, quando você for assistir, todo fardado, limpo, impecável, lindo, maravilhoso, sentado nessa cadeira diante desse computador, com esse fone de ouvido, arraso total, e faz as atividades, e pesquisa, e descobre tudo, transforma. Esse é um momento difícil. Você pode transformar em um momento maravilhoso. Seguindo aqui as orientações de Confúcio. Confúcio pedia cooperação e fraternidade entre todos os seres humanos, mas na visão dele só havia uma forma de construirmos um mundo melhor, seguindo a sabedoria que recebemos do céu. As leis feitas pelo ser humano devem imitar as leis divinas. E mais, nascemos com as leis divinas dentro de nós, e somente quando a tivermos desenvolvido é que alcançaremos a paz interior e a felicidade. Na filosofia de Confúcio, não é muito diferente da proposta que Cristo fez quando ele veio. Porque quando Cristo veio, um dos grandes problemas que ele enfrentou é porque ele chegou em um momento da história em que Roma era extremamente poderosa. Então, o que era que Roma fazia? Roma eliminava todos os seus inimigos, todas as pessoas que eram contra as leis de Roma, o ideal romano, era perseguido e era morto. E quando Jesus veio, os próprios judeus, que já estavam exaustos de tanto serem explorados pelos romanos, pediram muito de Jesus, porque eles esperavam um Messias que, na hora que estalasse os dedos, todo o exército romano morresse e a paz reinasse no mundo. Mas a proposta de Jesus era outra. Ele veio para apresentar o reino do Pai dele. E que no reino do Pai dele, o que prevalecia era o amor. E Jesus, ele veio dizer que o reino dele não era aqui na terra, que o reino dele era no céu. Mas que aqui na terra, para nós vivermos bem, precisaríamos nos amar, respeitar uns aos outros, não trair, não enganar, não mentir, não querer ganhar dinheiro em cima da pobreza dos outros. Ele queria que todo mundo tivesse direito às mesmas coisas, entendeu? Vivesse em harmonia, em fraternidade. E essa ideia chocou com o ideal romano. E é por isso que, juntando essas forças, com tudo o que aconteceu naquele momento, pelo qual ele precisaria passar de fato, acabou resultando na crucificação e ressurreição de Jesus. Certa vez, Kung de Lu, como Confúcio também era conhecido, ao visitar um governante que lhe deu orientação sobre qual seria a lei do céu, respondeu-lhe com estas palavras: o perfeito é a lei do céu, e a perfeição, a lei da humanidade. Olha só, mesmo que as religiões não sejam as mesmas, mas Confúcio diz o que para nós é a verdade, que a perfeição vem de Deus. A perfeição nós encontramos somente em Deus maravilhoso. O amor puro, a compaixão verdadeira, a misericórdia plena, só encontramos em Deus. A verdade, a justiça, o verdadeiro amor, nós só encontramos em Deus, meus amados. A perfeição nós só encontramos em Deus. A sabedoria nós só encontramos em Deus. Para Confúcio, as pessoas buscam a felicidade em lugares errados, nas riquezas materiais e nos prazeres do mundo, mas a encontrariam apenas nas coisas espirituais. Quando agimos de acordo com as leis espirituais, seguimos o que ele chamava de caminho do tal, que tem, entre outros significados, o de bom caminho. Desculpem. Enquanto muitos acreditavam, como até hoje muitos acreditam, que os seres humanos seriam naturalmente maus,
Confúcio discordava. Considerava todos naturalmente bons e afirmava que essa bondade não poderia se perder durante a vida. Deveria ser desenvolvida desde a infância pela família, pela escola e pelo Estado. Olha só, Confúcio acreditava na bondade humana. Ele não acreditava que as pessoas eram ruins, muito pelo contrário, eles acreditavam que as pessoas eram boas e que, se fossem bem criadas, bem educadas, bem orientadas, elas desenvolveriam esse seu lado bom, de acordo com as orientações da família, as orientações da escola, as orientações do Estado. E eles só poderiam desenvolver isso desde a infância pela família, pela escola e pelo Estado. Essa ideia de essência boa quer dizer que, embora o ser humano possa ser malvado e fazer coisas muito ruins, no fundo, sempre existe algo de bom dentro de sua alma. Mesmo o pior criminoso tem um lado bom. Essa seria a essência boa, que pode ser a qualquer momento despertada. Ou seja, o ser humano ele não é totalmente ruim, ele não é totalmente bom. Mas o lado bom de cada um de nós podemos aprimorar, melhorar com o tempo. À medida que vai passando o tempo, nós vamos conseguindo aprimorar esse nosso lado, nos tornarmos cada vez melhores. Educação para todos. Confúcio trabalhou intensamente a vida toda, convocando e aconselhando os governantes para que realizassem a educação do povo. Ele mesmo, Confúcio, também educava as pessoas. Segundo ele, o soberano deveria ser o exemplo de sabedoria e bondade, pois, se desse maus exemplos, levaria o povo à desgraça. Veja como Confúcio é extremamente atual. Como o pensamento de Confúcio é extremamente atual, se encaixa direitinho nos dias de hoje. Veja que ele defendia que as pessoas deveriam ter acesso à educação. E por que acesso à educação? Eu posso explicar para vocês hoje com um belo exemplo. Por exemplo, nesse momento em que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que se negam a usar a máscara ao sair porque acreditam que o vírus não existe. Esses estão negando a existência do vírus. Mas tem aqueles que nem conhecimento, nem para entender o que é o vírus, não pode. Por exemplo, ele sabe que está acontecendo uma coisa ruim, mas ele não consegue ler uma reportagem que tem no jornal, porque ele não sabe ler, e aí a capacidade dele compreender também fica bem complicada. Esse não sabe o que fazer por falta de conhecimento, não teve uma educação onde ele pudesse aprender a ler, pudesse aprender a fazer uma leitura de um texto e compreender. Ele sabe o que está acontecendo, sabe que é difícil, sabe que precisa se resguardar, mas ele sabe porque está sendo orientado. Não porque ele consegue compreender por meio mesmo da compreensão, usando a capacidade que ele tem de conhecimento. Infelizmente, como ele não teve acesso a uma educação, não sabe ler, não sabe escrever, ele vive alheio a essa situação. Segundo ele, o soberano deveria ser um exemplo de sabedoria e de bondade, pois se desse maus exemplos, levaria o povo à desgraça. Se os governantes seguissem as leis do céu, promoveriam a educação das luzes divinas em todo o povo, que não é apenas uma educação que instrui a mente, mas que forma o coração e a ação. Essa educação, esse ponto de vista do Confúcio sobre a educação é muito bonito, porque é uma educação que vai para além de aprender as disciplinas, as matérias, além de aprender
a matemática, a física, a biologia, ter conhecimentos matemáticos, conhecimento da língua portuguesa, do inglês, vai para além. É uma educação que vai formar a pessoa, o ser humano, vai formá-lo ele vai aprender a lidar com as suas emoções e ele vai ser um ser humano, um indivíduo completo, porque ele vai ter acesso a uma educação de extrema qualidade, uma educação humanizada, uma educação sensível, uma educação emocional, que passa pela nossa emoção, e é uma educação que vai fazer com que ele faça uma reflexão, ou seja, ele pensa sobre determinado assunto, mas ele também vai agir. Ele vai ser emotivo, ele vai ser inteligente e ele vai agir em uma determinada situação.